1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Olha que responsabilidade. Vai para o versículo 5. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Agora vai para 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Vai dizer assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Só até aí, não fecha sua Bíblia não, deixa em Samuel. A gente tem aqui duas histórias diferentes: a história de Saul e a história de Davi. O primeiro rei de Israel foi Saul. Vamos lembrar o contexto. O povo não queria mais ser liderado apenas por profetas. O povo não queria ser liderado apenas com palavras liberadas da boca de Deus através de um profeta. Eles começam a falar para Samuel, que era o profeta daquele tempo: Samuel, a gente quer um rei, assim como todas as outras nações, porque então eles vão nos governar, vão nos dar uma direção. E aquilo entristece o coração de Samuel e do Senhor, porque eles entendiam que o povo não estava mais satisfeitos apenas com a voz do Senhor. Mas tudo bem, assim o Senhor faz e abençoa e envia Samuel como um profeta a levantar o primeiro rei de Israel, que é Saul. E a gente sabe que no meio da história de Saul, a gente vai entrar um pouquinho, a gente vê na sua história que ele teve, alguns problemas graves e sérios. Mas o início da história da vida de Saul, o início desse governo, dessa unção que o próprio Deus derramou sobre Saul, era algo poderoso e abençoador. Deus havia escolhido Saul. Se a gente ler um pouquinho antes, o Senhor vai mostrar, vai dar direções a Samuel e vai dizer: Samuel, é esse que vai ser levantado como rei em Israel. E você vai ungir ele, você vai derramar óleo sobre ele, e ele vai ser rei. E aí passa um pouco de tempo, acontece a transição do reinado, do governo, aos olhos de Deus, de Saul para Davi. E Samuel faz a mesma coisa, vai ao encontro de mais um homem a qual Deus ali orientou, a qual Deus ali mostrou, para ser levantado como rei também. Mas a gente começa a ver que existem coisas muito parecidas, entre a história de Saul e Davi. O começo deles são muito parecidos. O começo de Saul e Davi são muito parecidos. Homens simples. Saul era um pouco mais velho que Davi, Davi era um pouco mais jovem, mas era um menino simples. E Saul também era um homem simples. Tanto que a Bíblia diz que quando chegou o dia dele ser realmente aclamado rei, ele estava escondido, porque ele ficava assim: não vai ser eu não. Saul, ele tinha um coração simples, e Deus se agradou da vida de Saul. Deus se agradou de quem era Saul, e por isso ele foi escolhido. Ele era um homem valente, um homem forte. A Bíblia diz que ele era alto e tinha um coração simples. E nós acabamos de ler que Samuel diz assim: após ungir, derramar óleo sobre a vida de Saul, ele começa a dar direções para Saul. E ali, quando Samuel começa a falar com Saul e fala: Saul, agora você vai levantar e você vai para tal direção, você vai fazer isso, isso e isso. No meio dessa história ele diz: você vai encontrar com um grupo de profetas. Saul não era profeta,
mas você vai encontrar um grupo de profetas. E o Espírito de Deus vai se apossar de você de uma maneira que mesmo você não sendo profeta, você vai profetizar. E isso acontece. Saul sai depois da unção que é derramada sobre ele, do óleo que é derramado sobre ele como rei, para governar Israel. E ele encontra com esse grupo e de fato aquilo acontece. Nós acabamos de ler isso em 1 Samuel 10. E Saul, ele é cheio, tomado pelo Espírito de Deus. E aí a gente vai para a história de Davi, que a gente vê também que Samuel saiu do seu lugar, derramou óleo sobre Davi, e a palavra diz que após o derramamento desse óleo, ele também foi cheio do Espírito de Deus. Cheio do Espírito de Deus. Ambos, Saul e Davi, eles receberam uma unção, eles foram ungidos para algo, para uma coisa, que era governar o reino de Israel, governar o povo de Israel. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse e guardasse aí no seu coração: tudo que o Senhor derrama sobre nós como unção, existe um objetivo e existe um porquê. Ele não derrama algo sobre nós só para derramar. Ele não unge ninguém só por ungir. Ele derrama para nos capacitar a fazer algo. E naquele caso, Saul, vem cá, eu derramo óleo sobre você, e no nome de Deus, você vai agora governar sobre Israel. Davi, vem aqui, eu derramo óleo sobre você, e agora com a unção de Deus, você governará Israel. Toda unção derramada sobre nós tem algo específico para acontecer. Toda unção que o Senhor derrama sobre nós, de fato existe um objetivo. Um objetivo. E para aqueles dois homens, começou assim: o Senhor dando autoridade, capacitação do céu, habilitação para eles governarem o reino de Israel. E o Espírito de Deus estava sobre eles. Nós lemos isso tanto na história de Saul, como na história de Davi. Assim que eles foram ungidos, o Espírito de Deus desceu sobre eles, porque a unção é uma capacitação vinda pelo Espírito de Deus. Ninguém é ungido por si só, ninguém é ungido por homens, é ungido pelo Espírito de Deus. Quantas vezes a gente olha para alguém e a gente vê, nossa, essa pessoa carrega algo, mas às vezes ela nem tem título nenhum, mas porque é visível que sobre ela já existe uma unção para determinada coisa mesmo sem o título. Porque quem nos capacita, quem derrama é o Espírito de Deus. A unção não vem sobre mim, não vem sobre você, vem sobre o Espírito de Deus sobre nós. E quando o Senhor ele vai nos ativar a fazer algo, o que ele precisa fazer? Ele precisa então derramar essa unção sobre nós. Eu fui tirar minha carteira e eu reprovei 2 vezes. E depois eu não consegui voltar mais, porque não podia, né? E eu vou dizer para vocês, no tempo que eu fiz tanto a teórica como a prática, foi assim, uma loucura. Depois que eu fui reprovada as 2 vezes, eu pensei, meu Deus, que loucura que eu fiz. Primeiro que a teórica, né, aquelas aulas teóricas, a prova eu tava com o maior barrigão. Beleza, concluí, fiz, passei na prova, beleza, agora aí tranquei. Tranquei quando o Henrique fez 3 meses, eu fui fazer as aulas práticas. Tinha dia que minha mãe chegava lá em casa, porque ela ficava com o Henrique para eu ir, que eu não tinha dormido a noite toda. É óbvio, gente, que eu não ia conseguir bem, porque eu vivia mais cansada do que qualquer outra coisa, com olheira, sabe, cheia de coisa para fazer. Eu não ia fazer, não estou justificando, mas obviamente eu não ia conseguir tirar minha carteira. Por quê? De fato, eu não estava habilitada, capacitada para aquilo. Imagine se eu conseguisse, sei lá, quando eu pegasse o carro, minha mãe falava assim, ai filha, eu orei tanto. A minha mãe motiva muito, mas às vezes ela vem com umas palavras engraçadas. Obrigada. Tá quente aqui, gente. E aí, a minha mãe virou para mim e falou assim, filha, eu orei e eu falei assim para Deus, ai Senhor, se for pra Dinha fazer uma loucura na estrada, não deixa ela tirar a carteira não. Se for para acontecer uma desgraça, não deixa ela tirar não, porque realmente assim,
eu tinha muito medo, né? Eu acho que é uma outra etapa que a gente precisa vencer. Mas de fato eu vivia muito cansada. Eu ia para aula só cansada, muito cansada mesmo. Às vezes eu não dormia 3 horas da noite, 3 horas seguidas, e ia para aula e ficava às vezes 50 minutos, mais 50 minutos direto. E aí eu fui tentar fazer a mesma coisa na segunda vez. Aí eu saí daqui da igreja quase meia-noite. Tinha que estar no lugar onde eu ia fazer o simulado. Que horas, amor? 2 e pouca da manhã. É óbvio que eu ia reprovar. O Senhor estava dizendo assim: filha, tu não vai ser habilitada agora nem que eu queira. Você não está descansada, não está se preparando. Nem que você queira, você vai conseguir. E fazendo essa comparação, esse exemplo, no mundo espiritual, é algo parecido. Porque quando a gente pega a história de Saul e de Davi, uma coisa também que havia em comum: eles eram pessoas normais, que tinham as suas práticas do dia a dia. Saul era um homem valente, Davi era um menino do campo, mas que era, valente, cuidando das ovelhas do seu pai. Eles tinham uma vida constante. Então aquilo que Deus ia derramar sobre eles, ia ungir sobre eles, era algo que de fato eles já carregavam, só que eles iam receber agora um poder de fato do alto sobre eles, algo sobrenatural. E às vezes a gente quer ser ativado em algo que a gente nem sequer pratica as coisas mínimas. Coisas mínimas mesmo, como jejuar, como ler a Bíblia, como orar. Senhor, eu quero o dom de cura. Senhor, eu quero fluir nisso. Senhor, eu quero que o Senhor me dê autoridade para falar no meu trabalho. Mas não tem uma entrega no secreto. Não tem uma preparação natural, ainda que sobre você não tenha um título, ou ainda sequer também a unção. E aí como que o Senhor vai nos habilitar? Como que o Senhor vai derramar sobre nós? Vai dizer: olha, você está habilitado a isso. Então a nossa vida prática do dia a dia, sem dar volta, gente, uma vida ordinária do dia a dia mesmo, precisa ser uma entrega ao Senhor, uma entrega ao Senhor, uma entrega ao Senhor. E Ele faz do jeito dEle, da hora dEle, do momento dEle, no tempo dEle sobre nós. E o Senhor, quando Ele derrama sobre nós nessa unção, assim como derramou sobre Saul e Davi, como eu falei, Ele derramou para algo, para habilitar eles a fazer algo, a governar o povo de Israel. Ele vai olhar para mim, para você, e vai dizer: cara, eu vou te entregar isso também, porque eu quero te habilitar a isso. Para você entender que não é coisa da minha cabeça, o próprio Jesus vai dizer que antes de iniciar o ministério de Jesus, Ele foi levado ao deserto pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito. Ali Ele ficou 40 dias, né? E ali Ele ficou jejuando. Ali Ele ficou só Ele e o Espírito Santo, sendo tentado, mas o seu espírito sendo fortalecido. E aí vai dizer que quando Ele volta do deserto, Ele volta como? Cheio do Espírito Santo. Jesus, que era Jesus, volta cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Jesus era filho de Deus, mas existe uma unidade de fato no Espírito de Deus, no Espírito Santo, em Jesus e o Pai. A gente sabe disso. E como Jesus estava aqui como homem, em forma de gente, igual a mim e a você, ainda que houvesse sobre Ele algo, preste atenção, Ele mesmo disse dentro do templo, pegando as escrituras, abrindo no livro de Isaías, Ele mesmo diz em Lucas 4,18, Ele diz assim, Ele abre a palavra e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele começa a ditar as palavras do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Enfim, olha, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está sobre mim, porque primeiro Ele me ungiu, Ele me capacitou a ser o seu Filho, o Cristo enviado. Então eu acredito que homens carregam unções específicas da parte do Senhor, porque o Senhor ainda deseja e quer habilitar homens e mulheres nesse tempo para fazer coisas relevantes.
Mas a gente precisa se colocar, sabe, nesse lugar de entrega, como o próprio Jesus fez. E então, quando descer sobre nós, sabe, essa unção, nós vamos nos ser entregues totalmente ao senhorio do Espírito Santo. A gente começa a comparar o Antigo e o Novo Testamento, e a gente sempre vê que tudo se encaixa, tudo se completa. Naquele tempo era necessário unção, era necessário. Quando Jesus veio também. Então você quer ser ativado, eu quero ser ativada em algo, não sei, mas para isso o Espírito do Senhor precisa estar sobre nós. Nós precisamos deixar o Senhor nos ungir, mas na simplicidade que somos, na simplicidade que eu sou, que você é, da maneira que você é. A unção, ela está ligada ao poder do Espírito Santo em nós. A unção, ela sempre vai estar linkada com o Espírito de Deus, sempre. Aí eu te pergunto, se a palavra do Senhor diz que após, Jesus morrer, ressuscitou, e Ele deu uma promessa para nós: todos aqueles que crescem em meu nome seriam selados pelo Espírito. Então, se todos nós que confessamos o Senhor, que entregamos a nossa vida a Ele, que amamos a Ele, que de fato dizemos: Senhor, seja o Senhor da minha vida, me governa, o Espírito está sobre nós. Aí eu te pergunto, por que você não está ativado? Se Ele já está sobre você. Porque se a unção está linkada com o poder do Espírito em nós, gente, era pra gente estar igual, sabe? Igual aqueles super-heróis com poder, né? Porque se o Espírito que nos unge e é derramado sobre nós, Ele já está selado em nós. Por que a gente não fica igual, então, os X-Men da vida, né? Que a gente está empoderado pelo Espírito Santo? Por quê? Por que a gente não começa, sabe, a demonstrar poder, fogo e glória? Por quê? Existe uma diferença aí, a caminhada de Saul e Davi, mesmo ambos sendo ungidos pelo Senhor, sendo cheios do poder do Espírito de Deus. Existe uma diferença na caminhada de Saul e Davi. Diferenças bem simples, bem simples. Vamos ler 1 Samuel 16, você ainda está aí? No 1 Samuel 16, no versículo 1. Vai dizer assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Olha isso, olha que forte. Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. O Senhor ungiu Saul lá atrás, ele foi escolhido pelo Senhor. Agora ele é rejeitado pelo mesmo Deus que derramou sobre ele unção, sobre o mesmo Deus que derramou sobre ele o seu próprio Espírito. Lá ele era escolhido, agora ele era rejeitado. Sabe a diferença de Saul e Davi? Saul, ele gostou do poder e ele não se arrependeu. Davi também gostou do poder, mas ele se arrependeu. Na história, na caminhada de Saul, a gente começa a ver que ele começa a gostar de ter poder. E ele começa, sabe, a gostar disso, de vencer, de ser o melhor, de ser o maioral, de receber aplausos. E aí ele começa a achar que ele por si era suficiente. E aí ele já não ouve mais a voz do profeta, ele já não ouve mais a voz de Deus. E o pior disso tudo é que ele não se arrepende. Davi era um menino simples. E ele, quando então foi governar Israel, tinha um coração no Senhor. Mas a gente também vê na história de Davi que ele teve uma grande queda. E ele aproveitou do poder que ele tinha para colocar um homem à frente de uma batalha para ficar com a sua mulher. Ele também se aproveitou do poder. Ele também gostou do poder. Só que a diferença
é que Saul, até a morte dele, não se arrependeu. Ele preferia ser morto, mas não abrir mão do seu poder. Ele preferia ser morto, humilhado, mas não abrir mão daquilo que foi entregue a ele. Davi não, o que é que eu fiz? Que até os meus ossos, os salmos vão dizer isso, que até os meus ossos doem, porque eu cometi tamanho pecado ao meu Senhor. E ele começa a ver, meu Deus, não adianta tudo que eu tenho, se a tua presença se retirar de mim, nada eu tenho. A diferença é que Davi, por algum momento, ele olhou para tudo aquilo ali, e ele se deu conta de que o poder que o Senhor tinha derramado sobre ele, de que aquilo que o Senhor tinha, decretado, tinha autorizado, habilitado ele, ainda assim não poderia ser maior do que o que ele era no próprio Deus. Ainda assim não poderia ser maior naquilo que Deus havia construído dentro dele, no seu interior. E a diferença começa aí. Saul gostou do poder, Davi também, mas Davi era um homem que se arrependia, que voltava atrás e olhava para o Senhor e dizia: vamos, eu preciso voltar, eu preciso recomeçar, não retire de mim a tua presença. Mas é claro, então a unção que havia sobre Davi permaneceu sobre ele e também passou para o seu filho, porque existe uma bênção do Senhor quando nós honramos a sua presença em nós. Existe, uma bênção, existe uma honra do Senhor quando Ele enxerga em nós compromisso, responsabilidade naquilo que nós carregamos o seu nome, porque o Senhor entende como ninguém entende a gente. O Senhor nos olha como ninguém olha a gente. Ele olha o nosso coração, Ele olha as nossas intenções. Então às vezes as pessoas estão olhando para a gente tendo uma impressão totalmente equivocada. Estão olhando para a gente tendo, uma visão que não é por aí. Mas o Senhor nos vê como ninguém vê. Não foi isso que Ele falou para Samuel? Samuel, vai no mais novinho, no mais baixinho. É Ele mesmo, mais mocinho. Não são os irmãos de Davi, altos, bonitos, soldados, já não. É o mais simples. Aí Ele fala: eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Davi, no meio do caminho, entendeu que aquilo que ele carregava não se tratava só dele, mas se tratava do próprio Deus, de um compromisso que ele tinha com o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa: o que o Senhor quer derramar sobre a sua vida, e talvez alguns de nós já derramou sobre nós, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Não tem a ver com a Dinha, não tem a ver com o Johnny, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele sobre nós, na nossa vida. O coração de Saul estava em si próprio, mas o coração de Davi estava em Deus. A unção de Deus, que é derramada sobre nós, também é voltada para Ele, porque aquilo que Ele me entregou, eu exalto Ele, eu devolvo a Ele. E foi por isso que Saul perdeu a unção. Foi por isso que Saul simplesmente foi rejeitado pelo Senhor, porque no meio do caminho ele não queria mais devolver e entregar aquilo que o próprio Deus tinha dado a ele. Aquilo que Deus deu a Dinha continua sendo dele. Não continua sendo meu, não é meu, continua sendo do Senhor. Aquilo que Ele entregou para você continua sendo dele, não é seu. Não é seu, continua sendo do Senhor. Mas Davi, graças a Deus, no meio do caminho ele entendeu, mas Saul não. Saul não entendeu isso. Eu estava voltando do shopping com o Johnny e com o Henrique. Aí o Henrique estava quase dormindo, aí o Johnny estava ouvindo uma ministração no rádio. Eu nem estava prestando muita atenção, mas teve uma hora, eu nem sei quem era, um pastor, sei lá se é pastor, não sei, falou uma frase, que eu peguei aquela frase e eu guardei, Guardei mesmo. Ele falou assim, nem tudo que funciona flui,
mas tudo que flui funciona. E eu achei isso tão interessante, porque se a gente for comparar com a unção de Deus, a unção de Deus não é uma máquina, gente. A unção de Deus derramada sobre nós é orgânica, é viva. Tudo que funciona pode até fluir, mas pode também não fluir. Mas tudo que flui, funciona. Dá certo, porque é natural, acontece, tem um percurso natural a ser seguido. E às vezes a gente tá igual, tipo assim, só funcionando. Já não tem mais unção. Já não tem nem mais o Espírito Santo. Não tem nem mais a direção dele, tá? Mas como a gente se acostumou a ser máquina, vamos. A gente está só funcionando. A unção de Deus sobre nós não é máquina. Ele nos unge sim, nos habilitando a fazer algo, mas não para sermos como máquinas. Ele nos unge para fazer algo, para que tudo que a gente faça volte para Ele. Flua do trono de Deus, flua no trono de Deus e siga o percurso natural do rio. Então às vezes aquilo que você olha e pensa, vai dar certo. Caramba, se não tem direção do Senhor, se não tem unção, se o Espírito de Deus não está sobre isso, vai funcionar, mas talvez não vai fluir. Aquilo que flui gera e brota vida, porque é vivo, porque é orgânico. Aquilo que funciona, eu ligo e desligo, eu ligo e desligo. É diferente. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque aquilo que o Senhor derramou sobre a vida de Saul era para ser orgânico, era para ser vivo, era para Saul governar até a sua morte. Só que a mesma unção que foi derramada sobre a vida de Saul foi a mesma que matou. A vida de Saul foi a mesma que o matou. Porque antes ele não era ninguém. Agora ele era rei, porque ele foi ungido pelo Senhor. E o seu reinado levou à morte. O amor pelo reinado, e não o amor por aquilo que Deus entregou a ele. E não o amor pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, mas o amor àquilo que Deus deu a ele, o matou também. Eu sempre digo assim, a nossa entrega, vocês estão cansados de ouvir eu falar isso. A nossa entrega mostra onde está o nosso coração. A nossa entrega mostra onde está o nosso coração. A minha entrega mostra onde está o meu coração. A sua entrega mostra onde está o seu coração. Aí a gente faz uma avaliação rápida da nossa vida. E a gente começa a ver de onde nós estamos nos entregando. Uma coisa que o pastor Sérgio Crespo falou aqui no primeiro culto de missões, eu não me esqueci, né? Ele falou assim, né? Botou o pé aqui. Com o que você está gastando a sua vida? Você está gastando a maior parte do seu tempo com as coisas terrenas. Porque as coisas terrenas passam. Aí ele falou, você está gastando a sua energia. Ele usou essa palavra, né? Então você está gastando a sua energia com o que é eterno. Aí a gente faz uma avaliação rápida da nossa vida. Pessoal, individual. Como tem sido a nossa entrega? A nossa energia está sendo gasta aonde? Aonde? Esses dias o meu marido falou assim pra mim, a gente estava conversando, ele falou assim, ai amor, eu vou escolher aonde eu quero gastar minha energia. E com isso aí eu não quero gastar minha energia não. E ele estava certo. Estava certo. Porque só ia roubar o nosso tempo. Só ia roubar o nosso tempo. E só ia gerar mais aborrecimento. Com o que você quer gastar a sua vida? Com o que você quer gastar? Onde você quer colocar as suas energias?
Aonde? Com o quê? A sua entrega mostra aonde está o seu coração. E a submissão, ela é o aval que a gente tem para permanecer ungido. A gente vê isso na vida de Davi. Ele era submisso. Quando o profeta chegou para ele e falou assim, Natan chegou para ele e falou: olha, você pecou. Esse homem aqui que eu acabei de revelar a você, que fez isso, é você, Davi. Ele foi submisso e ele se arrependeu. Mas o Senhor não tirou o seu reinado como fez com Saul. Davi foi rei até a sua morte. Literalmente até os seus olhos se fecharem. Porque Deus tem compromisso com aqueles que honram Ele. Deus tem compromisso com aqueles que entregam tudo a Ele. E a submissão ao Senhor, a submissão à palavra de Deus, sabe, nos faz permanecer nesse lugar de unção, de ativação. O próprio Jesus, o autor de Hebreus vai dizer acerca de Jesus: durante os seus dias, Hebreus 5:7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho com letra maiúscula, o filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus foi submisso até a sua morte. Você tem noção o que esse homem está dizendo? Ele chorou, ele suplicou várias vezes para que o Pai, aquele que podia livrar ele da morte, pudesse salvá-lo. Mas não, naquilo que ele sofreu, ele aprendeu também o quê? A obedecer. A obedecer. Ele continuou submisso, ele continuou entregue. E aquele que se submeteu, aquele ungido, filho de Deus, ungido pelo Senhor, que se submeteu até a morte, foi o mesmo que trouxe um poder que nenhum outro poderia trazer a nós: a fonte da salvação, a vida eterna. A ativação, a unção que nós carregamos, que nós precisamos fluir, precisa levar a Ele. Precisa nos levar a Ele, a nossa submissão. Sabe aquela questão doa? Pode doer, mas eu estou aqui. Foi tipo isso com Jesus. Pode doer, mas eu estou aqui. Pode doer. Eu vou permanecer submisso até a morte. Até a morte. Filipenses vai falar sobre isso também, o apóstolo Paulo. A nossa submissão nos habilita a continuar carregando o que Ele derramou sobre nós. Pode vir estações ruins, difíceis, mas eu ainda estou habilitada a caminhar com a unção que foi entregue a mim. Pode vir um tempo que for, mas a minha submissão continua me habilitando a permanecer, a entrar em lugares que nenhum outro poderia entrar. Ai, mas está difícil, mas a minha submissão ao Senhor faz com que aquilo que Ele me entregou, eu possa fluir nele com total liberdade, sabe, com total autoridade. Você quer ser ativado? Ei, desperta, meu amado. Você precisa obedecer. Você precisa ser submisso à vontade de Deus na sua vida. Você precisa, falar igual o pastor Sérgio, gastar a sua energia nele. Nele. Gastar a sua energia nele, com ele, para ele. Agora não se engane. Não se engane. Se você não está disposto a isso, dificilmente o Senhor fará algo através de você. Dificilmente.
Eu não sou juiz, mas a palavra me mostra que todos os homens e todas as mulheres que foram usadas por Ele no Novo e no Antigo Testamento precisou se submeter, precisou abrir mão de algo, precisou ser colocado à prova. Ou tem alguém aqui nessa palavra que você conheça que simplesmente falou: vou viver a minha vida, vou fazer o que eu quero, e então eu vou ser capacitado para ser, ser o tal diante do Senhor. Não, o jovem rico falou assim para Jesus: ei, o que eu faço? Eu já cumpro a lei desde a minha adolescência, eu sou um bom filho, isso e tal. E Jesus fala: agora então larga tudo que você tem e me segue, dá toda a sua herança, toda a sua riqueza para os pobres. Ele fala: isso não. Aí mais pra frente Jesus começa um discurso pesado, e ele começa a dizer: aquele que não está disposto a largar pai, mãe, filho, filha, está em Lucas. Aquele que não está disposto a isso, cara, eu não posso ter comprometimento com você. Eu não posso, porque eu não sou daqueles que olham para trás, mas sou daqueles que olham para mim, tomam a sua cruz e me seguem, doa o que doer. Então sim, Jesus, ele foi aquele que sofreu até a morte. Até a morte. Eu vou fechar aqui. Esses dias eu ouvi algo muito interessante sobre uma analogia, né? A gente sabe que para a gente extrair o azeite, a gente precisa espremer, né? Passar na prensa ali a azeitona, para sair aquele óleo. E aí eu estava ouvindo uma pastora, ela falou uma coisa muito interessante. As pressões da vida fazem isso com a gente. Sabe essa pressão que tu está carregando? Meu Deus, Senhor, tá difícil. Ela está extraindo de você óleo. Ela está extraindo de você unção. Ela está extraindo de você algo poderoso. Não dá para carregar uma unção se a gente não se colocar diante daquele que às vezes precisa prensar a gente mesmo. O próprio Jesus passou por isso. Quanto mais Adinha, quanto mais você. Se coloca de pé no seu lugar.